Olá, sou Neide de Souza Praça e estou aqui para continuar a narrativa do vídeo anterior, Tempos no Brasil. Nele, vimos que em 1926, os imigrantes búlgaros e gagaúzos da Bessarábia chegaram ao Brasil identificados como romenos e destinavam-se às fazendas cafeeiras do interior do estado de São Paulo. Ao chegar, eram levados para a hospedaria dos imigrantes do Brás, onde permaneciam aguardando serem levados às fazendas para trabalhar como colonos. Vimos também que mais de 100 destes imigrantes morreram na Ilha dos Porcos em apenas 3 meses, a maioria por ingerir mandioca brava. Quando instalados nas fazendas cafeeiras, os imigrantes viveram em condições precárias de trabalho e de moradia, estando constantemente em dívidas com o proprietário das terras, de onde muitos abandonaram sem cumprir o contrato de trabalho. Após esta fase em que trabalharam como colonos, muitos se mudaram para áreas urbanas. Passados alguns poucos anos, acabaram retornando ao interior como proprietários em pequenos loteamentos, onde após desmatar as proximidades e construir suas moradias, passaram a cultivar as terras. De seus agrupamentos, nasceram as colônias, que geralmente agregavam imigrantes da mesma etnia. Lá, as famílias se desenvolveram e seus filhos se casaram. Por seu lado, desde os anos seguintes à chegada ao Brasil, os imigrantes bessarabianos de origem búlgara e gagaúza, instalados no interior do estado de São Paulo, tinham raro apoio religioso. A maioria era de fiéis da Igreja Ortodoxa Russa, embora entre eles houvesse alguns católicos romanos. Porém, aos poucos, esses imigrantes foram atraídos por igrejas evangélicas e se converteram à nova religião. O raro apoio da Igreja Ortodoxa vinha de visitas itinerantes a cada 6 meses, feitas por um sacerdote que percorria as colônias eslavas do interior do estado, quando oficiava missas e realizava batizados e casamentos. Um dos grupos étnicos vindos da Europa na primeira metade do século XX era de famílias batistas vindas da Letônia, que se instalaram na colônia Varpa, na região de Tupã, interior de São Paulo. Ao se instalarem, derrubaram a mata nativa, construíram suas casas, pomares e pastos e perfuraram poços de água. Nos anos que se seguiram, conseguiram desenvolver a colônia Varpa, construindo escola, desenvolvendo sua vida comunitária e avançando na pecuária e na agricultura. A colônia Varpa foi a precursora de outras comunidades próximas e foi o núcleo disseminador da evangelização da Igreja Batista, que em 1923 foi instalada pelos letos em seu território, que prosperou com cultos realizados em búlgaro e em russo. Nos anos de 1923 e 1924, no extremo leste de Varpa, surgiu Palma, que se caracterizava como um bairro com terras destinadas a uma fazenda coletiva, que também se dedicava a atividades religiosas, tendo se tornado um importante centro evangelizador e irradiador de atividades missionárias. Nesta colônia, nasceu o Seminário Batista, onde missionários estrangeiros evangelizavam e ministravam cursos rápidos de teologia. As atividades missionárias prosperaram e se disseminaram, sendo que até 1936 originaram a Igreja Batista Russa de Varpa e congregações espalhadas em pelo menos 12 colônias de eslavos, búlgaros e gagaúzos bessarabianos entre eles. Na colônia Esperança foi criada a Igreja Batista Búlgara, que contou com a participação da maioria dos obreiros da congregação de Pagé. Dessa expansão das congregações pelas colônias do território paulista, em 1934, foi inaugurada a Escola Missionária do Sertão, na colônia Palma. Em 1935, originou-se a União das Igrejas Batistas Eslavas do Brasil. Personagem decisivo na formação da espiritualidade dos imigrantes eslavos, o pastor Carlos Grigorovich, ativo no interior do estado,
Em 1929, fundou a Igreja Batista Russa, no bairro da Moca, na capital paulista. A fundação dessa igreja contou com a presença dos dirigentes do trabalho missionário da colônia Farpa. Posteriormente, o pastor Carlos trabalhou com auxiliares leigos, abriu e desenvolveu fortes congregações nos bairros de Vila Bela, de Santana, do Ipiranga e Vila Anastácio. A congregação de Vila Bela originou a Igreja Batista Boas Novas de Vila Zelina. No bairro de Vila Alpina, na capital do estado, em 1931, foi fundada a Paróquia da Santíssima Trindade, primeira igreja ortodoxa russa fora da Rússia. Em 1935, foi criada a diocese, a Rua Tamandaré, no bairro da Liberdade. A colônia Nova Bessarabia, na região da Alta Sorocabana, entre 1932 e 1935, acolhia cerca de 70 famílias. Devido à baixa produção do solo no plantio de algodão, de feijão e de milho, essas famílias passaram a cultivar amoreiras, que foi favorecido pelo clima e pelo tipo de solo. Posteriormente, entre 1935 e 1944, as famílias passaram a criar o bicho da seda, que se alimenta das folhas das amoreiras. Os casulos obtidos seguiam em lombo de burros, transportados em balaios, até a estação de trem na cidade de Santo Anastácio, de onde partiam para a indústria têxtil na capital de São Paulo. A criação do bicho da seda possibilitou retorno financeiro e favoreceu algumas famílias expandirem suas propriedades, dando-lhes algum conforto material. No entanto, em outubro de 1946, ocorreu uma invasão de gafanhotos vindos da Argentina, que destruiu as plantações e trouxe grande prejuízo aos agricultores, que necessitaram de auxílio do governo estadual para que conseguissem manter produzindo suas lavouras e exterminassem os insetos invasores. O antigo proprietário das terras vendidas aos imigrantes na colônia Nova Bessarabia sofreu várias ações judiciais que contestavam a demarcação das terras que vendera, o que trazia constante insegurança aos colonos. Além disso, a grilagem de terras era muito ativa na região e os proprietários eram pressionados para abandonarem as terras. Essa pressão, vinda por parte do grileiro e da polícia, que cumpria ordem judicial ao declarar griladas as suas terras, muitos colonos, sentindo-se sob pressão constante, ameaçados e amedrontados, abandonaram suas terras e deixaram a região. Muitos abandonaram os galpões cheios de cereais colhidos e sacas de produtos que não puderam transportar. Perderam também os valores até então pagos pelas terras. Em 1934, também houve abandono das terras da região, devido à disseminação da malária, que matou muitos colonos, os quais foram sepultados nos próprios terrenos de seus sítios. Dessa forma, o projeto de colonização idealizado não obteve o êxito esperado e foi abandonado em 1944 com o cessar da venda de lotes. Passados alguns anos de trabalho no campo, em unidade familiar e comunitária, muitas vezes apenas o trabalho nas próprias terras não era suficiente à sobrevivência familiar, levando muitos colonos a procurar complementação da renda, trabalhando na colheita das plantações de fazendas vizinhas. Assim, a difícil vida na lavoura, o reduzido ganho obtido com as colheitas e a pressão de grileiros motivaram muitos búlgaros e gagaúzos bessarabianos a deixarem suas terras, que foram vendidas ou abandonadas. Buscaram então, novamente, se estabelecer em áreas urbanas, situadas em pequenas cidades ou na capital do estado. Na capital, os imigrantes procuraram residir em bairros onde havia a presença de patrícios. Assim, concentraram-se em Vila Bela, Vila Zelina, Vila Alpina, no distrito de Vila Prudente. Depois de deixar o campo, os imigrantes exerceram as mais diferentes profissões para se manter e a sua família. Trabalharam no comércio, na indústria, nos serviços ou por conta própria.
O excesso de mão de obra presente na capital levava o imigrante a aceitar o serviço que aparecesse. Atuaram como motorneiros ou cobradores de bondes, ocupavam-se em marcenarias, em carpintarias, nas ferrarias e no serviço de fornecimento de energia elétrica e na construção civil. Enquanto outros trabalhavam em bares, em padarias, restaurantes e nas recém-instaladas tecelagens. Como mascates, percorriam os bairros da periferia da capital, assim como cidades do interior do estado, levando roupas, tecidos e linhas para a venda. Também se empregavam na estrada de ferro Sorocabana, onde atuaram na retificação do trecho Mairinque e Mailasque. Muitos imigrantes trabalharam nas indústrias reunidas Francisco Matarazzo, cujo leque de ação se estendia à indústria de alimentação, de bebidas, tecidos, navegação, metalurgia, energia elétrica, agricultura, imóveis, moinho de trigo e outras. Além dos imigrantes e suas famílias que se mudaram para a capital do estado após deixarem o campo pela segunda vez, muitos foram para o interior em busca de emprego para sobreviver. Assim, várias famílias foram residir em Mogi das Cruzes, a 50 quilômetros da capital. Empregaram-se na repartição de águas e esgotos de São Paulo, onde atuaram na instalação de tubos da adutora do Rio Claro, uma das principais fontes de abastecimento de águas de São Paulo, que tinha como destino o reservatório da Mooca, na capital. Na obra, os trabalhadores eram abrigados em barracas feitas de lona ou em precárias estruturas cobertas por galhos e folhagens. O trabalho braçal era realizado durante as 24 horas do dia, de forma estafante e com baixa remuneração. Esse emprego absorvia somente os adultos, mas como as famílias permaneciam morando na cidade, para manter sua renda e aumentá-la, os filhos dos empregados nas adutoras passaram a trabalhar nas lavouras da região. Moravam nos distritos de Casa Grande e Capela do Ribeirão, hoje Taiaçupeba, ambas perto da área de trabalho. A vida na cidade seguia seu ritmo, com os imigrantes mantendo as amizades iniciadas nos tempos em que foram colonos nas fazendas do interior. Em 1956, 30 anos após sua chegada ao Brasil, um grupo idealizou a fundação da Sociedade Cultural Búlgara Bessarabiana, que tinha como objetivo preservar a cultura do povo búlgaro por meio da promoção de encontros festivos e da comemoração de datas históricas. Na ocasião, os idealizadores programaram um encontro que foi realizado na represa de Guarapiranga, na região sul da cidade de São Paulo, para o qual compareceram aproximadamente 3.000 pessoas que eram velhos amigos ou companheiros da viagem transatlântica, além de outros patrícios e seus familiares. Naquela data, circulou um livro de ouro para angariar fundos em benefício da nova associação. Sua arrecadação foi suficiente para cobrir os gastos para a fundação oficial da sociedade. Na sequência, foi elaborado o estatuto e, por aclamação, foi eleita a diretoria, tendo como presidente Jorge Argachov. Porém, foram muitos os empecilhos na tentativa de regularizar a sociedade, pois a origem eslava de seus proponentes levou as autoridades administrativas do país a considerá-los comunistas, numa época de Guerra Fria. Na sociedade, as reuniões eram realizadas às tardes de domingo e acompanhadas também por policiais do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão de repressão política da época. O presidente da sociedade, com frequência, era intimado a comparecer à sede do DOPS para prestar esclarecimentos sobre os reais objetivos da criação da sociedade que presidia. Com o passar do tempo e os frequentes interrogatórios, além da protelação da autorização de registro do estatuto, a diretoria da Sociedade Cultural Búlgara Bessarabiana recém-criada optou por desistir de dar seguimento à oficialização e à regulamentação da fundação da sociedade,
com a devolução do dinheiro arrecadado a cada doador. A par desta situação, os búlgaros e gagaúzos bessarabianos continuaram mantendo a amizade e em 1996, no Museu da Imigração em São Paulo, comemoraram os 70 anos de sua imigração com uma exposição de fotos reunidas sob a coordenação de Júlio Dimov e de sua filha Sônia Dimov. Após este evento, o desejo de congregar a comunidade búlgara em uma entidade corporativa se fortaleceu, sempre sob a inspiração e o empenho de Júlio Dimov, que além de outros membros, contou com a atuação de Nelson Grekov, que também contribuiu na idealização e produção do logotipo da nova associação. Jorge Kossikov elaborou o projeto de estatuto, cujo texto foi discutido e aprovado com adaptações, e que se tornou o primeiro passo para a fundação da atual Associação Cultural do Povo Búlgaro no Brasil, Bulgari. Foi então eleita a primeira diretoria, que teve como presidente Nelson Grekov. O conjunto de ações das sucessivas diretorias consolidou a associação, que promove reuniões para comemorar datas festivas. Comemoraram-se os 80 anos da imigração em 2006, assim como os 90 anos em 2016. Atualmente, festeja-se também o dia 18 de abril. A associação promove ainda a divulgação da cultura deste grupo étnico em mídias impressas e digitais. Ela se mantém ativa pelo esforço voluntário de descendentes dos imigrantes búlgaros e gagaúzos da Bessarabia. Hoje, no século XXI, constatamos o esforço dos imigrantes que, com resiliência, dedicação e vontade, preservaram sua cultura e fundamentaram o desenvolvimento das gerações de brasileiros, seus descendentes. Aqueles que na década de 1930 planejaram retornar à terra natal tiveram seu sonho interrompido devido ao momento político e ideológico brasileiro não ser favorável. Os eslavos, e entre eles os búlgaros e gagaúzos bessarabianos, eram vistos como comunistas, portanto, passíveis de perseguição pelo Estado. Ao identificar esta situação e ao temer pelo bem-estar de seus familiares, aqueles imigrantes que estavam preparando a documentação para o retorno à Europa desistiram, permanecendo no Brasil. Outro fato relevante relaciona-se à troca de correspondência entre o imigrante e o familiar ou amigo que ficara na Bessarabia, o que só foi possível algumas décadas depois da chegada. Essa foi a via de troca de notícias, de fotos e de informações entre os parentes. A correspondência, no período de domínio da região da Bessarabia pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passava pelos censores que liam as cartas enviadas. O retorno das respostas era demorado e muitas vezes sequer ocorria. Com o passar dos anos e a morte dos imigrantes, a grande maioria dessa correspondência se perdeu, pois nem sempre algum familiar conseguia fazer a leitura das cartas, escritas no alfabeto cirílico. Com isso, também houve perda de contato com a terra de onde emigraram. Um importante legado deixado às gerações de descendentes brasileiros é a rica culinária búlgara, extremamente criativa. Seus pratos assemelham-se aos da cozinha grega, porém incrementados com ingredientes da cozinha árabe. Essa união se deve à introdução da culinária turca em território búlgaro por ocasião dos 500 anos de seu domínio sobre o país. Hoje, encontramos descendentes de imigrantes na segunda à quarta geração, atuando nas mais diversas profissões e em posições de destaque nos cenários científico, jurídico, artístico, cultural, militar, econômico, no ensino, na administração, na indústria, no comércio e nos demais serviços pelo país. Seus descendentes são autônomos, profissionais liberais ou empregados nos setores público ou privado. E ainda que muitos não se deem conta,
são o repertório legítimo da memória da imigração búlgara e gagaúza bessarabiana ocorrida na primeira metade do século XX. Entre os descendentes de búlgaros e gagaúzos bessarabianos que se tornaram artistas plásticos e artesãos, reconhecidos no meio cultural brasileiro e ou internacional, destacamos suas obras no campo da arte em porcelana, em pintura em tela, aquarela, escultura, gravura, desenho, programação visual, arte em ourivesaria e em marchetaria, ilustração, cenografia e literatura, entre outras. Esses artistas atuam na organização e participam em mostras e salões de exposições de artes no Brasil e no exterior. Por seu lado, a reduzida literatura brasileira sobre a imigração de búlgaros e gagaúzos bessarabianos recebeu impulso a partir de 2005, quando começaram a ser publicados livros sobre o tema. Coube a seus descendentes escrever obras sobre a imigração deste grupo étnico no Brasil. O grande marco dessas publicações se inicia pelo empenho de George Kosikov, que publicou uma trilogia sobre o tema, com livros editados nos anos 2005, 2007 e 2015. Este foi o divisor de águas entre o desconhecimento sobre a existência desses povos e seu reconhecimento como partícipes na cultura brasileira, a paulista em especial. 2 destes livros foram vertidos para o idioma búlgaro e repercutem nos países dos Balcãs como provas do movimento de seu povo em terras situadas além da travessia transoceânica. Em outro livro, Castigo e Morte, editado em 2017, o mesmo autor mostra os percalços de famílias búlgaras e gagaúzas bessarabianas levadas compulsoriamente à ilha Chieta, no litoral paulista, onde foram deixadas em situações precárias como punição pela recusa em assumir trabalho nas fazendas do interior paulista. George Kosikov dividiu com Marcos Wozniak a autoria de novo livro, editado em 2017, no formato de CD-ROM, intitulado Vassil, o imigrante búlgaro. Este, um romance onde 80% das ações retratadas mostram a real vida de imigrantes búlgaros e gagaúzos bessarabianos, ambientando-a em cenários europeu e brasileiro à luz de fatos históricos da época. Outro autor, Celso Grekov, em 2016, publicou o livro Pequeno Dicionário Glossário de Palavras e Expressões dos Imigrantes Búlgaros Bessarabianos chegados ao Brasil nos anos 20 do século XX, cujo título retrata o conteúdo da obra, que traz ainda contos, curiosidades e receitas. Como descendente de búlgaros e gagaúzos bessarabianos, em 2016 publiquei o livro Imigrantes da Bessarábia, Jornada em Terras Tropicais, que surgiu para responder minhas inquietações sobre as origens de minha família materna. Nele, desenho o contexto europeu deixado pelos imigrantes e discorro sobre o cenário encontrado no Brasil quando aqui chegaram em 1926. Narro a trajetória de minha família, que se assemelha à da maioria das famílias de búlgaros e gagaúzos bessarabianos em terras paulistas. Hoje, os descendentes dos búlgaros e gagaúzos bessarabianos conhecem melhor suas origens, assim como o esforço e o trabalho de seus pais e avós que deixaram a Bessarábia e cruzaram o oceano em busca de um sonho, principalmente em favor dos filhos. Eles estabeleceram residência no campo e nas cidades, em movimentos de idas e vindas até fixarem-se. Deixaram para as futuras gerações um legado de amizade, de dedicação e de incansável trabalho, tornando-as depositárias da memória cultural de seu povo. Como neta de avô búlgaro e de avó gagaúza, ambos bessarabianos, acredito que seus esforços, assim como de tantos outros imigrantes, foram compensados no progresso de seus filhos, netos e bisnetos, que caminham com representatividade
construindo sua história pelo século XXI.